Bom dia para todos, bom dia para quem eu não falei também. Mais uma aula Língua Portuguesa, capítulo 8 da atividade suplementar. Encosta a porta para não bater, né? Capítulo 8 da atividade suplementar, nós vamos corrigir. Isso, muito bem. Aqui, ó. 8. Ali fala sobre... Deixa eu compartilhar o livro já com vocês para nós acompanharmos. Cidades mais sustentáveis. Então, em decorrência do... Só vou ler essa parte aqui para vocês, para nós ficarmos por dentro do que vai se tratar o texto, ok? Em decorrência do crescente número de automóveis, surge a necessidade de promover a discussão e a conscientização sobre o uso de meios de transportes alternativos aos veículos movidos por combustíveis fósseis, aliada à constatação do crescente uso da bicicleta, não somente para as atividades de esporte e lazer, mas como meio de se locomover ao trabalho e à escola, por exemplo, de maneira eficiente, saudável e sustentável. E abaixo nós temos uma carta, enviada ao então futuro secretário de Transportes de São Paulo, elaborada com a participação de associados da Ciclocidade, Associação de Ciclistas Urbanos de São Paulo, questionando posicionamentos assumidos pelo novo secretário e colocando-se à disposição para dialogar sobre as políticas de mobilidade urbana da capital. Ali nós temos a carta dessa associação dos ciclistas e eles pedem alguma coisa ao secretário, de Transportes e Mobilidade de São Paulo. Então, ali uma carta escrita por logicamente foi escrita por uma pessoa, mas um grupo de pessoas que pensaram em fazer isso dali e enviando ao secretário de Transportes de São Paulo. Nós estamos estudando carta e eu acredito que vocês já estudaram carta também em produção textual. Temos as cartas comuns e essa aqui é uma carta que você vai enviar para um representante de um órgão público ali da cidade de São Paulo. Então, como que ela pode ser escrita? Eu acredito que vocês já tenham estudado tudo isso, não é? Então, nós vamos ali a correção. Gente, me perdoem, hoje eu estou tossindo mais que o normal. Não estou doente, eu apenas começo a falar muito e a minha garganta não aguenta. E a gente precisa tomar uma aguinha, para melhorar ali. Mas, continuando ali, nós vamos ao capítulo 8 ali, então, da atividade suplementar. A carta aberta é um gênero textual de caráter argumentativo e persuasivo que objetiva expor uma ideia de interesse coletivo e pode ter um destinatário amplo ou específico. Então, ali na carta aberta em estudo, quem são o remetente e o destinatário? O remetente ali da carta é Ciclocidade, Associação dos Ciclistas Urbanos de São Paulo. A Ciclocidade. E o destinatário ali, o destinatário é o então futuro secretário de Transportes e Mobilidade de São Paulo, o senhor Sérgio Aveleda, e a carta ela fica aberta à população em geral, correto?
Então, ali o remetente é o pessoal da Ciclocidade, Associação dos Ciclistas Urbanos de São Paulo, e o destinatário é, então, o futuro secretário de Transportes e Mobilidade de São Paulo, senhor Sérgio Aveleda, e a carta é aberta a todos. Agora, aqui na letra B, normalmente o gênero textual carta aberta circula em meios de comunicação, como jornais e revistas, impressos ou digitais. Em que meio a carta aberta foi publicada, né? Ela foi publicada na internet pelo portal Mobilize Brasil. Se vocês observarem ali no final, né, do texto, está escrito ali, ó, carta aberta, o site www.mobilize.org.br, ok? Então, vamos agora continuar aqui. Número 2, deixa eu só arrumar aqui um pouquinho, isso. A carta aberta tem objetivos próprios do gênero, tais como apresentar, informar, alertar, reivindicar e defender uma postura ideológica diante de algum fato, argumentando sobre ele, e os assuntos mais abordados nesse gênero são relacionados a algum problema, alguma demanda da comunidade, apoio a uma causa e etc. E costumam ser apresentados na introdução do texto, considerando na introdução do texto. Considerando isso, responda aos itens. Qual é o objetivo da carta em estudo? O objetivo é questionar posicionamentos assumidos pelo novo secretário e colocar-se à disposição para dialogar sobre as políticas de mobilidade urbana da capital. Então, ali, o objetivo dela foi justamente esse, de questionar posicionamentos assumidos pelo novo secretário, né? E o pessoal da Ciclocidade ali colocar-se à disposição para dialogar sobre as políticas de mobilidade urbana da capital. Então, ali na letra B, no desenvolvimento do texto, a Ciclocidade apresenta argumentos com os quais fundamenta suas reivindicações. Então, ali no segundo parágrafo do texto, que argumento é usado na defesa da ideia de que o desenvolvimento urbano nessa futura gestão poderá caminhar para cenários excludentes? Então, se nós observarmos ali no segundo parágrafo, há um argumento. E então, o argumento que é citado ali é de que a mobilidade, ela impacta e é impactada diretamente pelas políticas urbanas de desenvolvimento. Fiquem tranquilos quanto à questão, às respostas, que eu vou liberar o gabarito para vocês, tá? Então, não se preocupem se vocês não estiverem conseguindo acompanhar. Eu acredito que todos vocês estejam no grupo, né, de pais, e depois eu libero o gabarito e aí vocês corrijam certinho, não tem problema, gente? De eu liberar depois? Deixa eu só voltar aqui um pouquinho para eu ver. Tem problema se eu liberar depois o gabarito ou pode ser assim? Eu converso, eu sei que vocês estão tendo dificuldades para acompanhar, porque eu estou falando rápido e não dá tempo de copiar nada, mas fiquem tranquilos que eu vou liberar o gabarito, tá bem? Pode ser? Pode? Ok, então. Eu libero o gabarito no final da aula e aí eu passo para você, aí vocês vão ter acesso e corrijam certinho, tá bem? Ok, então, vamos lá, continuando.
Algumas eu sei que vai dar tempo de vocês copiarem, outras eu acredito que não, porque estou falando rápido mesmo. Tá bem, gente? Mas fiquem tranquilos, eu libero para vocês o gabarito. Correto? Então, ali nesse pontinho da letra B, no segundo parágrafo do texto, que argumento é usado na defesa da ideia de que o desenvolvimento urbano, nesta futura gestão, poderá caminhar para cenários excludentes? Então, ali, o argumento é de que a mobilidade urbana, a mobilidade, ela impacta e é impactada, né, diretamente pelas políticas urbanas do desenvolvimento. Ela impacta e é impactada por essas políticas urbanas de desenvolvimento, correto? Agora aqui no segundo pontinho ali da letra B, em que fundamento o autor se baseia para sustentar esse argumento? Tirando uma parte do texto, uma frase ali do texto, nós podemos colocar aqui o fundamento que o autor ele se baseia, né? Dessa forma, nos colocamos à disposição do futuro secretário e sua equipe para iniciarmos esse diálogo imediatamente. Então, nessa parte do texto ali que há esse fundamento, o autor se fundamenta nessa, né, ele se baseia o fundamento dele para sustentar o argumento, correto? Agora aqui na letra C da número 2, a carta aberta é um dos meios pelos quais o cidadão, individualmente, em grupo ou alguma classe específica, pode participar politicamente requerendo a resolução de problemas de interesse coletivo. Transcreva a passagem em que se confirma esse interesse de participação política dos interessados na causa. Aqui nós vamos copiar a parte em que mostra, né, copiar essa parte do texto em que confirma esse interesse dessa participação política, ok? Dos interessados nessa causa, que é o ciclismo ali, as vias, né? Para que os ciclistas eles consigam andar bem na cidade, correto? Então ali é a parte ali que, deixa eu ver aqui, letra C, o pontinho da letra C. Dessa forma, eu acho que eu respondi uma errada para vocês ali, gente. Eu respondi aqui em que fundamento o autor se baseia para sustentar esse argumento. Nas políticas, eu falei errado aqui uma questão, me perdoem. Porque bem na hora que eu estava vendo aqui, eu acabei explicando para vocês ali outra coisa. Em que fundamento o autor se baseia para sustentar esse argumento? Ele se fundamenta nas políticas de habitação de uso e ocupação do solo, de inclusão social e de direitos humanos. Isso daqui é onde ele se baseia, né? Para sustentar o argumento dele. Nas políticas de habitação, de uso e ocupação do solo, de inclusão social e de direitos humanos. Agora sim, eu vou para a letra C. Então, ali a carta aberta é um dos meios pelos quais o cidadão, individualmente, em grupo ou alguma classe específica, pode participar politicamente, requerendo a resolução de problemas de interesse coletivo. Então, ali, transcreva a passagem em que se confirma esse interesse de participação política dos interessados na causa. Essa sim é uma parte que nós vamos copiar do texto. Então, ali ele no texto diz assim: dessa forma, nos colocamos à disposição do futuro secretário e sua equipe para iniciarmos esse diálogo imediatamente, ok? Agora, o segundo ponto ali da letra C, que recado de alerta aos governantes envolvidos ficou explícito na conclusão ali do texto, né? E ali então eles dizem assim: estaremos, portanto, atentos e vigilantes
pelos próximos 4 anos, ok? É o recado de alerta aos governantes envolvidos, que ficou explícito, que ficou bem claro ali no final que essa associação disse a eles, né? Eles disseram que dessa forma, estaremos, portanto, atentos e vigilantes pelos próximos 4 anos. Agora nós vamos ali para a página 16. Ali na página 16, o exercício número 3. A carta aberta foge à estrutura tradicional das cartas em geral, as quais apresentam local e data. Toda vez que você vai escrever uma carta tradicional, acredito que hoje quase ninguém mais escreva carta para ninguém, não é? Nós enviamos e-mail, nós enviamos WhatsApp, principalmente WhatsApp, e várias outras formas, né, que nós utilizamos para nos comunicarmos. Agora, escrever carta, eu acredito que alguns de vocês talvez nem tenham escrito ainda. Mas ali apresenta-se o local e data, tipo na nossa cidade aqui nós temos Campo Grande, hoje é dia 14, Campo Grande, 14 de agosto de 2020. Vocativo, se eu for escrever uma carta para vocês, né? Eu vou escrever, o vocativo. Queridos alunos, não é? Queridos alunos do 7º ano. Então, ali o vocativo é queridos alunos. E ao corpo do texto, o assunto da mensagem, é o texto em si, e a despedida, né? Um abraço bem grande, um abraço no coração de todos vocês. E a assinatura, que é o nome, se eu for escrever, eu coloco o meu nome embaixo. Então, reveja a carta em estudo e responda ao que se pede. Identifique que elementos coincidem com os das cartas tradicionais. O que aparece nessa carta que está coincidindo com as cartas tradicionais? Ali aparece o vocativo, né, na carta aparece o vocativo quando ele diz: prezado futuro secretário de Transportes e Mobilidade de São Paulo, Sérgio Aveleda. Ali há o vocativo das cartas tradicionais. Ele apenas não colocou antes do vocativo o local e data. Aparece o corpo do texto, não é? Porque tem toda a mensagem ali do texto. E aparece no final a assinatura, a despedida não, a assinatura que eles colocam como Ciclocidade, Associação dos Ciclistas Urbanos de São Paulo. Então, ali, o que aparece nessa carta, que coincide com uma carta tradicional, é o vocativo, corpo do texto e assinatura, correto? Agora, aqui na letra B, para toda carta, independentemente do gênero, supõe-se um tempo quando ela foi escrita e um local de origem. Considerando que a carta aberta, como já foi dito, normalmente é veiculada nos meios de comunicação de maneira geral, levante hipóteses. Então, vamos olhar para a carta e imaginar quais seriam as determinações de local e data da carta aberta em estudo. Eu vou retornar a carta aqui para nós observarmos. Aqui está falando que ao secretário de Transportes de São Paulo. Então, imagina-se que seja a cidade de São Paulo. Aqui está dizendo que essa carta, aqui no finalzinho, ela foi... aqui está, mobilize 25 de novembro de 2016. Então, imagina-se que a cidade seja São Paulo e essa carta foi escrita em 25 de novembro de 2016. É o que nós vamos colocar aqui como resposta, ok? São Paulo, local, São Paulo, 25 de novembro de 2016. Correto? Que é o local e data da carta aberta. É claro, levantando hipóteses ali, nós não temos certeza se foi exatamente nessa data, mas é a data que aparece ali no final
e sabemos que é na cidade de São Paulo. Número 4, no penúltimo parágrafo, o autor prepara o leitor para a conclusão da carta. Como foi visto, nesse processo conclusivo, pode-se retomar o que foi apresentado na introdução. Ali nós temos a palavra, uma parte retirada ali da carta. Por fim, viemos reafirmar nossa disposição como associação para dialogar e seguir construindo os processos participativos e decisórios, dentro de uma visão que fortalece as instituições e coloca a sociedade civil a cada dia com mais protagonismo e influência nas decisões políticas. Letra A, que expressão foi usada para indicar ao leitor o início desse processo conclusivo? Qual termo ali que indica que ele está finalizando? Essa expressão aqui, ó, por fim. Tá? Então, o que está indicando ali que está terminando, que ele está finalizando a carta dele, é esse termo aqui, por fim. Então, você vai colocar aqui a expressão por fim, correto? Agora, na letra B, nesse parágrafo, o autor coloca a sociedade civil como protagonista das decisões políticas, como ocorre nesse caso, lendo novamente. Nesse parágrafo, o autor coloca a sociedade civil como protagonista das decisões políticas. Como ocorre nesse caso a ação do protagonista, as ações dele ocorrem dialogando, participando, decidindo e assim fortalecendo as instituições, ok? Então, as ações do protagonista acontecem dessa forma: dialogando, participando, decidindo e fortalecendo as instituições, correto? Agora, aqui na letra C, considerando que o problema de mobilidade urbana é um desafio das grandes cidades, que atitudes você, como cidadão responsável pelo ambiente em que habita, vamos dizer ali, a sua casa, a sua escola, né, mesmo que nós não estamos indo para a escola agora, que atitudes você pode adotar ou sugerir para contribuir com o processo de mudança de um trânsito alternativo, ou seja, não depender apenas de carro ou ônibus, não é? Utilizando outro meio de transporte, a bicicleta, né? Para irmos de bicicleta para a escola, o que vocês imaginam que deveriam ser feito? Né? Eu acredito que vocês gostem de andar de bicicleta, eu também gosto, mas infelizmente andar nesse trânsito aqui da cidade é bastante perigoso. Então não tem como, né, colocarmos vocês ali num trânsito desse, nem nós, né? Eu particularmente, né, não consigo de maneira alguma fazer isso. Então é uma resposta pessoal. Então, qual seria a sua opinião sobre isso daqui? O que você faria, né? Se você fosse enviar uma carta ao secretário aqui de transportes e mobilidade urbana, o que você diria a ele? O que precisaria mudar aqui na nossa cidade para nós conseguirmos andar de bicicleta, não só em alguns determinados lugares, mas se nós quisermos ir para a cidade, ao trabalho, ou se nós quisermos ir para a escola de bicicleta, correto? Agora aqui é número 5. Analise, agora começando com a gramática que nós estudamos. Analise as orações a seguir. Chovia mansamente. E a número 2, o amor anoitecia em teu olhar. 3, naquela semana minha irmã amanheceu doente. E a 4, existiam pessoas contra mim. Ali nós vamos analisar nessas 4 orações
Pode-se dizer que há sujeito. Em todas essas orações temos sujeito? Ou nós temos sujeito apenas na 1, 2 e 4? Ou vai ter sujeito apenas na 2, 3 e 4? Ou vai ter o sujeito apenas na 1 e 2? Então, se nós observarmos ali, o sujeito dessa oração, nós temos, as respostas estão aqui em cima, gente. Aqui em cima, tá? Letra A, B, C ou D. Então, ali, onde tem sujeito, vamos analisar essas orações para nós respondermos. Chovia mansamente. Lembram quando existem verbos que indicam fenômenos da natureza, nós não temos sujeito na oração. Por quê? Não temos um sujeito para praticar essa ação de chover. Então, quem você pode dizer que estava praticando a ação de chover, não é? Então, na número 1, nós não temos sujeito. Agora aqui na número 2, o amor anoitecia em teu olhar. Mesmo sendo um verbo que indica fenômeno da natureza, mas ele foi usado no sentido figurado aqui. Porque o amor anoitecia em teu olhar. O que anoitecia em teu olhar? O amor, aqui nós temos um sujeito da oração. Na 3, naquela semana, minha irmã amanheceu doente. Aqui temos também um verbo que indica fenômeno da natureza, mas temos um sujeito aqui. Quem amanheceu doente? Minha irmã, correto? Aí eu tenho aqui a número 4, existiam pessoas contra mim. O verbo existir, ele é um verbo pessoal. Só o verbo haver, quando significa existir, que ele se torna impessoal. Então, aqui nós temos sujeito também. Então, podemos dizer que a resposta correta é apenas 2, 3 e 4 estão corretas, ok? Podemos dizer que há sujeito na 2, 3 e 4, a letra C. Ok, gente? Agora, eu acabei já explicando todas elas e já dei a resposta aqui desse pontinho, né? Explique de que forma os verbos das frases 1, 2 e 3 são empregados. Eles foram usados no sentido figurado. Os três verbos ali, eles foram utilizados no sentido figurado e, por isso, as demais orações 1, 2 e 3. Não, 1, 2 e 3, não, gente. É isso mesmo. Os verbos da 2 e 3 são empregados no sentido conotativo, né? Apresentando o sujeito. O verbo da oração 1, ele foi usado no sentido real dele, né? No sentido de chover mesmo, certo? Por isso, ele é impessoal e não apresenta o sujeito. Agora, os demais apresentam o sujeito. Correto? Eu tenho ainda poucos minutos. Deixa eu ver se dá tempo de corrigir as demais aqui. Mas eu acho que eu vou deixar esses 4 minutos que faltam para eu conversar com vocês. Correto?